E aí, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma matéria do nosso Papo Ambiental e dessa vez um pouco diferente, aqui desde Cascavel. E por que eu tô aqui bem nessa região da Avenida Brasil, centro de Cascavel? Vocês já repararam como que é alta essa parte da cidade em relação aos outros bairros? Eu vou dizer por quê. A Avenida Brasil, aqui de Cascavel, ela passa exatamente em cima de um espigão. O espigão que separa a bacia hidrográfica do Rio Paraná, essa mesma que a gente está em Foz do Iguaçu, e a bacia hidrográfica do Baixo Iguaçu, ali perto da usina hidrelétrica de Salto Caxias, Baixo Iguaçu, até chegar lá nas nossas cataratas. Saindo aqui do centro de Cascavel, a gente pode perceber que os bairros já são mais ladeiras, são mais ondulados, e isso se dá porque o centro é a parte mais alta da cidade. E é nesse contexto de bacias hidrográficas que na matéria de hoje a gente vai falar com o engenheiro da pesca, Luiz Felipe, que vai mostrar pra gente como ele recuperou uma nascente na região aqui de São Salvador, no município de Cascavel. Vamos com a gente? Tudo bom, pessoal? A gente está hoje aqui no Papo Ambiental para dar uma olhada numa revitalização de nascente aqui em Cascavel. Cascavel que é reconhecida, né, como uma das cidades que mais tem nascente em perímetro urbano. Aqui não é o perímetro urbano, já é São Salvador, né? Já é considerada área rural. Mas aqui a gente gente fez uma revitalização de uma nascente bem antiga, uma nascente grande, né? Pela lei, como isso aqui já está posto antes de 2012, né, com a última lei que teve com relação a nascentes, né, isso aqui hoje não é uma infração, né, vamos dizer assim, mas no caso a gente precisou trabalhar essa nascente de forma que a gente pudesse ter duas propriedades utilizando a água de uma mesma nascente. Aqui a gente tem 1,5 m de profundidade, aqui eu estou em cima de um solo cimento, né, é uma mistura de terra de formigueiro com cimento e água, basicamente isso. Em cima dessa estrutura de pedras aqui, a gente colocou 2 tambores, né? São tambores de 200 litros, pode usar, dependendo da nascente, pode usar tambor de 80, de 200, e é todo furado nas laterais, e depois que a gente estrutura os dois com a mesma altura, toda a lateral desses 2 tambores é cheio de pedras também, graúdas, né? A gente tenta colocar as pedras numa maneira que elas se encaixem dando o maior espaço possível de ar entre elas, né? Então elas não são simplesmente jogadas, a gente foi colocando elas, ao passo que chegou na altura mais alta, a gente jogou uma camada de pedras um pouco mais fina para poder lançar esse solo cimento aqui que vocês estão vendo. Esse solo cimento aqui, ele é impermeável, né? Ele tem uma impermeabilidade natural. Essa água, na hora que ela bate aqui em cima, ela não entra para dentro da nascente, a água da chuva, né? A água da nascente está aqui dentro, ela está protegida. Então aqui a gente consegue ver tranquilo como é que está a água da nascente. Então ali dá para ver mais ou menos, são uns furos grandes, né, de uma broca grande que a gente fez. E a água então ela enche essa cavidade toda e naturalmente a água entra, né, dentro daqui, e aqui dentro é colocada uma bomba. Ali a bomba já está instalada, por isso que não dá para abrir, mas é um sistema simples de bomba sapo. Então a gente tem aqui 2 propriedades que estão usando dessa água, que conseguem, essa água dessa mina, ela consegue abastecer essas 2 casas tranquilamente. E aqui a gente tem esse sisteminha de trava que vai garantir que, deixa eu tirar o barro daqui, vai garantir que a água de chuva não entre, né, e não misture com a água da nascente. Então é uma maneira mais complexa de se fazer uma revitalização de nascente, mas ao mesmo passo que protege e dá essa dinâmica de as diferentes propriedades utilizarem a mesma água. Então, pessoal do Papo Ambiental, essa aqui também é uma lagoa bonita que vocês estão vendo. Aqui, na verdade, era um brejo, né, um brejão que o pessoal inclusive desconsidera
quando compra uma propriedade, acha que é uma área que não tem utilidade, a gente conseguiu fazer um biofiltro, um grande biofiltro, onde a água do tanque de peixe ela vem para cá e ela é filtrada naturalmente, que aqui vai ser ainda plantado algumas espécies nativas, né, de plantas aquáticas também e peixes nativos. Então tudo isso aqui, essa água toda, ela vai sendo limpa para ser lançada de volta ao rio, ao efluente, né? Dessa maneira é muito interessante como a gente consegue transformar a natureza, né, ao nosso favor. A gente não precisa devastar, a gente não precisa destruir e nem precisa ficar longe, afastado da natureza como se ela fosse alguma coisa distinta, né, do homem. Pelo contrário, aqui a gente conseguiu desmistificar dois pontos bem interessantes, um com relação à nascente e outro com relação a áreas de brejo e banhado. Qualquer um que tenha uma propriedade e queira ter esse tipo de área, né, uma área que ela fomenta o natural, pode fazer, buscando um profissional, buscando uma pessoa capacitada para isso. Por isso que é sempre necessário você trazer um profissional da área, né? Eu, como engenheiro de pesca, eu consegui, junto com outros profissionais, a gente conseguiu analisar a propriedade e ver que era possível, então, a gente agir em favor da natureza. E acho que acho que essa é a mensagem final, né? É sempre interessante a gente pensar que a nossa ação no meio, ela tem que agregar. A nossa ação na área, né, nessas áreas urbanas, rurais, porque aqui é uma área urbana, contudo ela é rural, né, ela tem as características de área rural, tem um rio aqui, ela pode ser positiva, ela pode ser para agregar para o meio. Aqui a gente tem uma comunidade de ratos do banhado, que eles entram aqui na lagoa para pescar os peixes daqui. Então tudo isso é um caminho em favor da natureza, a natureza que Deus criou e que a gente tem a missão de cuidar, cada dia mais. Fica esse recado aí pro pessoal, esse é o nosso papo ambiental aí, esse é o jardim que Deus criou e a gente precisa aprender. Aprender é o quê? É ver, é analisar, é estudar primeiro antes de agir sem pensar.